agora para falar dos pets. Agora de uma forma, né, atenciosa. Todo mundo sabe que sou apaixonado por pets, sou apaixonado por cachorro, mas nós vamos falar sobre essa atenção que nós temos que ter com eles nesse período do ano, né? Sobre os fogos e o frio. E para isso, nós vamos bater um papo aqui com a veterinária Simone. Simone, muito boa tarde. Boa Seja bem-vinda aqui ao tarde. programa Universo. Mas eu quero me levantar aqui, minha gente, só para dar um cheiro nessa coisa fofa aqui, certo? A nossa Dri, essa coisa fofa que eu fico apaixonado. Essa princesa, né? Porque a gente fala assim, parecendo que é besta, né, gente? A gente fala parecendo que é criança mesmo, mas a gente trata como criança, Dri. Tudo bom? É a tutora de Dri, como é seu nome? Nina. Ô, Nina, bem-vinda também aqui ao programa Universo. Oh, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu vou dar um cheiro aí, viu? Nessa coisa linda. Doutora, bem-vinda aqui ao programa Universo, né? E falar sobre essa situação que quem tem aí, né, pet em casa, sabe muito bem que quando chega essa época do ano, é um Deus nos acuda. Não só aí com os fogos, mas também algumas raças, né? Muitos cachorros sofrem com frio, né? E a gente precisa falar um pouquinho desse cuidado, dessa atenção que a gente precisa ter, principalmente, né, com algumas raças, alguns cachorros que são mais sensíveis a tudo isso. Sim, com certeza. É uma época muito festiva e que nós humanos, né, nos divertimos muito. Porém, os animais eles têm uma sensibilidade maior, seja auditiva, seja tátil, que acaba deixando ele mais vulnerável a sofrer estresse, como por exemplo, os barulhos dos fogos de artifício, as luzes, né, os sons muito altos. E isso acaba desencadeando, esse estresse acaba desencadeando um mecanismo de luta ou fuga. Ou eu estou com medo e me escondo, ou eu estou com medo e vou para cima. E é nesse momento que acontecem os grandes acidentes com os pets. Sejam cães, sejam gatos, sejam as aves também, né? Que às vezes estão ali na gaiola, estão recebendo todos aqueles estímulos, começam a se bater e a se machucar. Então a gente tem que ter um cuidado especial e prevenir esses acidentes. E para prevenir esses acidentes, né, para quem é tutor, né, que tem aí seu pet, como é que a gente pode se organizar? Por exemplo, para quem tem seu animal e vai viajar, né, vai para o interior, né, interior totalmente festivo, as cidades lotadas, e aí todo mundo vai estar brincando com seus fogos, todo mundo brincando aí com os fogos na porta de casa e também nas praças. Como é que faz? O importante não, mas o interessante seria não levar, né, deixar até com alguém responsável em outra casa, deixar até nos hotéis de cachorro, também nas creches de cachorro. Se o tutor não tiver condições de ficar com o seu pet, principalmente nesses momentos onde tem fogueira, fogos, não estiver junto ao seu pet, ele pode optar por um pet sitter, que fique no próprio ambiente dele, na casa dele. Ou então um hotel que seja de fato idôneo, confiável e que vai manter esse animal num ambiente protegido. É dar conforto ao animal, é promover um espaço que ele se sinta seguro, que caso ele tenha medo e tente se esconder, que ele não procure um lugar que pode ser um foco de um acidente. Por exemplo, os gatos, eles ficam em casas teladas. Pode ser que no momento desse ele pode ficar preso numa rede de proteção e não ter ninguém para tirar. Um cão, ter alguma mesinha de vidro, ele se bater, esse vidro quebrar, ele acabar se machucando. Os animais que vão para as viagens com seus tutores, a gente pede que sempre identifique seu animal, porque é numa dessa que eles podem também fugir com medo. Então, se ele não tem um chip, coloca a identificação na coleirinha. Na coleira, sim. Isso, para que, se ocorrer algo desse tipo, alguém possa identificar, se encontrar. Também ter cuidado com as fogueiras, que depois de apagadas ficam quentinhas e super atrativas, tanto para os cães como para os gatos. Então, eles podem chegar lá na cinza e, às vezes, tem uma brasinha e acabam se queimando. Alguns cães também, quando vê aqueles fogos que são menores, mas muito luminosos, acabam correndo e abocanhando e acaba causando algum acidente. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, se estiver junto com o animal, estar na guia
para que ele não corra atrás, por exemplo, de um fogos desses de artifício. Porque esses danadinhos, minha gente, cegam a gente também, viu? É impressionante. Agora, a senhora falou sobre a questão do estresse, né? Que é desencadeado com esse barulho dos fogos, né? Com sons muito altos e tudo mais. Esse estresse pode desencadear outras doenças nos cachorros? Sim, inclusive alterações comportamentais que vão ser, na verdade, guardadas na memória, né, desse pet. Então, eles guardam essas memórias negativas e, com isso, tem animais que ficam irritados a certo ponto de ficar tão agitados e, às vezes, até convulsionar. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que eles não tenham essas memórias negativas para futuramente, não, em alguns episódios, vamos dizer que não sejam São João, seja um Réveillon, né, seja um jogo de futebol, escute e acabe desencadeando esse tipo de alteração. Existe algo prático, né? Caso isso aconteça e você não tenha como fugir realmente, né, dos barulhos do frio, né, do forte frio, principalmente nas cidades do interior do estado, e esse barulho dos fogos, que deixam ele totalmente estressado. Tem alguma atitude ali que a gente possa, né, tentar acolher o animal naquele momento? Existem, né, crendices, eu não sei se é a palavra correta, mas na internet, né, aparecem muitas informações falando que pegar uma toalha molhada e chegar junto com o cachorro, ele vai ficar, né, mais tranquilo, coisas desse tipo. Existe realmente isso? Existem artifícios. Agora, o melhor seria o quê? Você deixar o animal, vamos dizer que ele esteja num quarto seguro, né, que ele esteja familiarizado com aquele momento e que você saia deste quarto fechado. Que ele esteja, pelo menos, com uma manta, ou a caminha dele, ou até uma roupa sua que tem o seu cheiro, para que ele sinta que tem uma proteção naquele ambiente. Não é legal, por exemplo, eu deixar o animal preso na guia, porque se ele se assustar, ele pode se enroscar e ele pode se enforcar. Sufocar, né? Então, é muito perigoso. Então, o ideal é ter um ambiente. Preciso sair para dançar o meu forró, preciso me divertir, e ele vai ficar em casa, tem que estar com o ambiente totalmente controlado, para que, se ele sinta medo, ele até encontre lá na caminha dele, ou até na caixinha de transporte, um lugarzinho para ele ficar quietinho. É óbvio que ele vai ficar lá com o coraçãozinho batendo, muito forte, mas ele vai se sentir acomodado e protegido. E um pouco mais seguro ambiente. também, né? Isso. Eu vou falar com, né, a dona de Dri aqui um pouquinho, porque é importante a gente escutar, né, os tutores também. A Dri, né, já passou por alguma situação parecida com relação a isso, nesse período do ano, né, de você ter que viajar, deixá-la também. Você já percebeu o quanto de estresse também ela fica com relação aos fogos? Ela fica estressada sim, mas ela não é uma cachorra que foge. Ela só fica mais retraída, quietinha, mas não reage de uma forma tão violenta, por assim dizer. Ela não corre, eu nunca deixo ela de guia, sempre deixo ela juntinho comigo. Ela tem uma oquinha que ela fica ali, no cantinho. Agora, doutora Simone, em relação a esse comportamento, isso muda também de raça para raça? Ou, por exemplo, né, aqui é uma Shih Tzu, né, a Adri é uma Shih Tzu, e ela teve esse comportamento aí de ficar mais tranquila com relação, né, à zoada, aos fogos e tudo mais. Outras raças não precisam, né, ter esse mesmo comportamento. Alguns animais nem se importam, né? Já estão tão habituados que não se importam. Mas tem animais que ficam tão ansiosos, que os próprios tutores ficam temerosos de sair nesses momentos. Por isso que tem tantas campanhas pedindo para que evite usar tantos fogos de artifício. Sim. Não só, é como nos humanos, né? Os autistas são mais sensíveis aos barulhos. E os cães também, os gatos também, os pássaros também. Então, é muito individual. Cada animal reage de uma forma. O ideal é a gente conhecer o nosso animal, saber o que é que gera medo nele e amenizar. Isso que é importante nesses períodos. Isso aí. Existem países que até os fogos
são feitos para não ter zoada, justamente pensando aí nos pets, né? Dar essa atenção especial para eles. Agora, com relação ao frio, né? A gente vai viajar aí, interior da Bahia, um monte de cidade, é um negócio sério, minha gente, né? Aqueles 10 graus, aqueles 11 graus que ninguém está acostumado, pelo menos o pessoal da capital. Quando eu vou para essas cidades é um negócio sério. Qual é a raça, né, que se incomoda mais com frio? Ou são os cachorros como, né, o Shih Tzu, né, que tem uma pelagem um pouco mais, né, de pelo mais comprido, ou a raça com o pelo mais curto? Pelinho mais curto, É, sente né? mais frio, com Sente. certeza. Mas geralmente eles aceitam agasalhos, né? Hoje a gente tem uma infinidade de modelos, né, que vai proteger o animal. E os gatos, eles gostam de se enroscar em lençóis, em colchas. Então, quanto mais felpudo tiver o local, né, uma almofadinha, mais ele vai estar ali acolhido e mais tranquilo. Então, tem como proteger, sim, do frio. A gente evita que, por exemplo, os cães que são braquicefálicos, que tem, Tipo né, o meu, tipo né? seu, MacGyver. né, que fique em ambiente muito frio, porque é muito difícil aquecer o ar que ele está respirando, porque ele quase não tem um narizinho, né? Então fica mais complicado. Então a gente aquece, deixa no ambiente mais aquecido, para que ele não sofra tanto com frio. A gente está acompanhando, né? Teve até uma matéria agora, logo no início do programa, acho que a senhora também acompanhou, sobre a questão de adoção dos gatos, com essa atitude muito bacana. E eu queria só entrar também um pouquinho nesse assunto, porque eu acho que é interessante, com relação a essa adoção dos pets, porque nós tivemos aí uma fase não tão pesada, que foi da pandemia, e que nós vimos muitos tutores, né, largando os seus pets nas ruas, porque não tinham mais condições de criá-lo e tudo mais. N motivos, que infelizmente eu não consigo, né, absorver. Para a gente que é tutor, assim, que realmente tem um carinho muito grande, ver um caso desse de largar o animal aí. Você, como veterinária, né, acompanhou, claro, né, esses casos. Mas o que é que você pode dizer, né, para as pessoas que estão querendo hoje, né, ter o seu pet, né, seu gato, seu cachorrinho? Porque a gente tem que adotar, né, essas atitudes são muito importantes, mas com responsabilidade. Eu acho que essa é a palavra, porque a gente não pode enganar vocês. Vocês vão ter um custo? Vão, certo? Tem que criar de uma forma digna, com alimentação, com medicação, com atendimento veterinário. Então, a gente não pode ficar dizendo que é só maravilhas. Vai ter aí, né, uma despesa, mais uma despesa na família. Mas eu queria, né, como uma profissional, uma veterinária, que falasse um pouquinho sobre essa adoção, né, mas que as pessoas percebessem que tem que ter essa responsabilidade. Sim, a posse responsável, ela tem que ser, de fato, cumprida. O que eu acho interessante que as pessoas ainda não fazem é quando elas querem adotar um animal, elas não procuram o veterinário antes. Então, procurar um médico veterinário antes, para ter uma consultoria, para saber se realmente aquele animalzinho que ela deseja adotar, acolher, se ele vai ficar bem no espaço que a pessoa mora, por exemplo, se a vida, a rotina dessa pessoa é viável para ter um animal, né? E saber, inclusive, dos custos. Quais serão os custos que eu vou ter durante a vida? Quantos anos vai viver o meu pet? Né? Então, a partir do momento que você tem essa consultoria, e aí qualquer médico veterinário está capacitado para fazer isso, você vai acolher o animal e vai ter essa posse responsável, sim. E vai ser muito feliz, porque é um amor incondicional. Total, total. A senhora está aí falando e eu só olhando aqui para a Dri, né, lambendo a mãezinha dela. É uma coisa gostosa. É um amor incondicional mesmo, como você falou. Doutora Simone, eu queria saber, eu tenho, né, pet, né? São 2 filhinhos lindos. Nessa época do São João, eu vejo muitas pessoas dando milho, amendoim, paçoca para os pets. Isso pode? Não pode, né? Não pode, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com esses alimentos que são muito ricos em óleos, em açúcar, porque geralmente vai desencadear um quadro de diarreia, de vômito, que compromete muito a saúde do animal, porque ele acaba desidratando, sentindo dor. Então, é um desconforto muito grande para o pet. Enquanto ele está ali brincando, comendo amendoim, um pouquinho de milho e outros petiscos,
a gente não tem noção do que aquilo pode causar, né, para a saúde gastrointestinal mesmo. Então, o ideal é evitar. Se está todo mundo conversando na mesa, põe o petisco do pet na mesa também e vai dando o petisco que é próprio para ele. Pois assim a gente evita correr, né, para a emergência com ele por causa de vômito e diarreia. É isso. A gente tem visto aí nos pets, né, que hoje são fabricadas cervejas, vinho para pet e tal. Algumas pessoas acabam até se passando, aí pega da cerveja normal que eles tomam e dão, né, para o pet. O que isso pode ocasionar? E a cerveja não é que vende-se para pet, não é destilada, não é uma bebida. Eu acredito que não, né? Não, não. Infelizmente, né, as pessoas acabam dando ou então deixando um copinho de cerveja ou de licor que tem álcool. E o álcool... Tem gente que dá de propósito. Tem gente que dá de propósito. E isso causa intoxicação, claro, no animal. Isso é muito comprometedor, porque se a gente não conseguir reverter a situação, o pet pode vir a óbito sim. Então, não é indicado, na verdade é contraindicado, dar bebida alcoólica né, para os pets, porque causa intoxicação grave. Pronto. Só mais uma pergunta, doutora. Quando você... na verdade, os horários para você estar alimentando os pets. Quantas vezes ao dia? Você deixa a ração... Como é que é? Você pode dar a ração quantas vezes quiser? Como é que funciona isso? Você pode dar a quantidade necessária para o dia, quantas vezes você quiser. O que a gente tem que obedecer é a quantidade diária que ele precisa ingerir de alimento. Digamos, se é um alimento comercial, uma ração, e ele tem que comer 150 gramas por dia, você pode fracionar essa refeição sem problema, até porque você pode não estar em casa para dar 3 refeições, por exemplo. Então, você pode deixar para oferecer o alimento no horário que você está em casa. Posso deixar a ração, se for seca, no pratinho, porque eu vou sair para trabalhar e ele não comeu, ele só come mais tarde? Pode, desde que seja a quantidade que ele tem que ingerir por dia para as necessidades diárias dele de energia mesmo. Bacana. Doutora, quero agradecer a sua participação. A você, Nina, a você, Dri, viu? Vamos deixar aqui as redes sociais, o contato para quem quiser falar também. Tá bem. Então, eu sou Simone Freitas, veterinária, e o meu contato pode ser feito através do aplicativo VetGuide, que onde você tem, inclusive é um aplicativo para veterinários, mas tem uma área para tutor também, onde você pode pegar várias dicas, informações, principalmente relacionadas a essa rotina tutor-pet. Massa, muito obrigado, viu? Eu que As 3 agradeço. aí.